Começamos mais um podcast. É Holycast, né? Agora é o Holycast. O apóstolo que é um consumidor nato de podcast disfarçado, né? O emparedado, viu, gente? Hoje aqui a gente fez questão, inclusive, de colocar ele na parede. Chegou aqui meio estressado, mas agora já tá... Desde o ano passado, o Potier tá me convencendo para vir aqui. Apóstolo, como a gente tem colocado o nosso lema aqui desse podcast, basicamente o podcast é respondendo as perguntas que os jovens não fazem. Então nós vamos começar, você que está nos assistindo aí na live, ou você que está nos vendo aí no YouTube, seja onde você estiver, a gente vai hoje nesse episódio trazer algumas respostas com um tema principalmente intitulado como Doutrinas Bíblicas. Para a gente seguir a nossa pauta, fiz o meu dever de casa, apresentar o nosso convidado de hoje, apóstolo Paulo César Soares, 52 anos, nascido em 31/8/69, em Ataleia, Minas Gerais, filho de Paulo Rodrigues Soares e Josefina Rodrigues da Fonseca, pai de 2 filhos, Sara Matos e Gabriel Henrique, ex-empresário na Expresso Nacional, Rolim de Moura, membro, professor da EBD, pastor, líder de jovens no Ministério Assembleia de Deus Peniel, em Rolim de Moura, presidente do Ministério Igreja Santa Geração desde o dia 22/8 de 2011 e consagrado a apóstolo no Ministério Internacional da Restauração em Manaus, membro do COMEP e líder do nosso ministério, Igreja Santa Geração, meu líder já há mais de 15 anos. Seja bem-vindo, apóstolo, ao podcast. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, né? E parabéns pela iniciativa. Vamos lá, né? Tomara que eu consiga responder. Potier, faltou também homem de Deus. Quem estava aí na quinta-feira, deixa a dica aí, né? Homem de Deus. Nossos participantes de hoje... Apóstolo Paulo César, Wesley Quadros, Daniel, que está ali atrás das câmeras, e o Rafael também, que hoje não trouxe a xícara, né, varão? Vamos lá. Nosso tema de hoje é doutrinas bíblicas, ou doutrinas religiosas, mais precisamente. Apóstolo, vamos para a primeira pergunta que a gente quer entrar. O que a Bíblia fala sobre brincos, uso de brincos em geral? Nós vamos falar ainda sobre uso em gênero. Pois é, Potier, essa é uma pergunta que ela pode ter diferentes significados. Na realidade, a palavra do Senhor, ela não tem algo específico para estabelecer uma doutrina. Até porque essa questão de uso de brinco está mais no contexto cultural do povo. Por exemplo, o pessoal de Israel, né, quando eles foram construir o bezerro de ouro, mas também quando foi para poder construir os utensílios do tabernáculo, então as pessoas foram lá e tiraram os brincos da orelha e deram, né, lá para Moisés. Então, especificamente, não existe algo de doutrina. O que a gente vê é muito contextualizado, a gente buscando todas as perguntas, né? E também algumas informações, a gente vê que tem muito uso da questão do brinco, principalmente no sexo feminino, associado à vaidade, né? E é isso, eu acredito, e quero ouvir a sua opinião também do Wesley, eu acredito que isso tem uma linha muito tênue que a gente precisa saber dividir do que é um uso para... gosto pessoal, para que eu goste, ou algo de provocação, algo que já entra no campo da vaidade. O que o senhor enxerga, o que o senhor tem de opinião quando existem alguns usos de uma forma desproporcional ou extravagante, ou de uma forma que caia em um campo de chamar atenção, que a gente fala no frigir, do mais profundo da vaidade em si? Tá, aí o foco não é o brinco. Porque a gente percebe que tem pessoa que tem alargador que usa uma roda de bicicleta. Um prato na orelha. Presta atenção. Na verdade, quando você vê uma pessoa que
existe algo de anormal que seja no corpo ali, você vai observar que ali tem um problema grande de alma. Na verdade, é o seguinte, uma necessidade de ser reconhecido, né? E aí é o seguinte, a pessoa quer demonstrar uma certa diferença, enfim, quer chamar a atenção. Então, não se resolve esse problema usando uma doutrina, né? Nós precisamos ir mais fundo. A intenção desse podcast é exatamente essa. É desconstruir o fato do material em si. Nós temos que lidar com a causa, né? Não adianta com o efeito. E as pessoas focam muito no efeito, principalmente em alguns lugares religiosos, e procuram um pouco saber a causa. Por exemplo, quando a gente vai ver 1 Pedro 3, capítulo 3, o enfeite delas não seja o seu exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro ou na compostura dos vestidos, mas o homem é encoberto no coração, no incorruptível traje e de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. Ou seja, pessoal, não há preocupação, não é o de fora. Como o senhor falou, é a necessidade de chamar a atenção. Se você for ver esse contexto, Paulo não está proibindo. Na realidade, ele está dizendo o quê? Que uma mulher cristã, ela não deve usar de artifícios como o povo do mundo, ou as mulheres assim do mundo chamando, daquelas que não são cristãs, ela usa o quê? Todo um estereotipo sensual, aquilo que é de fora. Então, ele não está proibindo, mas ele está dizendo o seguinte, assim, que uma mulher santa, ela não pode dar foco naquilo que é exterior. Você entendeu? Então, a vida cristã, nós precisamos entender que o Novo Testamento, Jesus, ele sempre quis tratar com uma intenção. Exatamente, o que o apóstolo direcionou aí, porque o que a gente vê hoje no meio da juventude, de uma forma geral, é a influência. Fulano tem uma amizade agora com Beltrano e ele acha aquilo legal, descontraído, bem social, e aí a intenção dele não é boa, a motivação dele não é boa, porque ele está sendo influenciado, algo que não fazia parte da cultura dele, entende? E quando a gente leva para um outro contexto, levando para o lado pessoal, quando a gente estava até comentando anteriormente, Potier, é a questão até mesmo da vida profissional. Hoje, essas pessoas que têm essas perguntas, que não têm tatuagem, que não tem brinco, qual é a intenção do seu coração em fazer? E quando você olha para o mercado de trabalho, isso aí vai te trazer algum benefício? Porque a gente precisa olhar esse outro ângulo também, não é verdade? E aí isso que o apóstolo falou é bem cirúrgico e de fato Jesus veio tratar, isso é a intenção do coração. O meu brinco, ele está glorificando a Deus? A minha tatuagem está glorificando a Deus? Mas em que aspecto? Entra o aspecto cultural, que foi o que o apóstolo falou. Na verdade, se aquilo não vai trazer um certo tipo de escândalo... Uma pergunta assim direta. Apóstolo, o pastor Potier é seu obreiro. O pastor Potier chegar aqui de brinco, de tatuagem. Então, o que está na cabeça do jovem, do adolescente é tipo, mas não tem nada a ver. Mas é a questão cultural, é a intenção do coração. O apóstolo é líder da Igreja Santa Geração. E qual é a sua visão até mesmo pessoal acerca disso, falando de obreiro? Porque quem é músico é um obreiro, quem tá no teatro é um obreiro, quem tá na dança é um obreiro. Porque assim, tem meninas que quer colocar um piercing. Você como líder do Ministério Santa Geração, algo pessoal mesmo, uma opinião sua acerca dessa questão de tatuagem, de brinco, de piercing. Olha, eu acredito que tem muitas pessoas que já chegaram na igreja todo tatuado. E que é um caso de um obreiro aí, né? E logo depois, assim, por exemplo, de ter uma mudança bíblica. Então, na realidade é o seguinte, se fosse hoje, a pessoa não faria. O que acontece, gente? Novamente aquele versículo, Paulo, ele se dirigindo para as mulheres, mas serve para todos nós. Hoje o que acontece é o seguinte, assim, principalmente a juventude vai na onda. Exatamente. Quem que é o ídolo da galera? Neymar,
Gente, por exemplo, o Neymar, eu gosto do futebol do Neymar, eu torço para ele. E aí, sei lá, são outras pessoas assim de fora, é o cantor fulano de tal, Mas você que é cristão, na realidade o nosso foco precisa ser quem, gente? Jesus. O que acontece? A palavra do Senhor é clara. Se comer carne vai escandalizar teu irmão, você não coma. Então o problema é simplesmente a questão seguinte. Ele está falando o quê? De escândalo e não da carne. Então não, hoje eu não vou comer carne porque para o irmão comer carne para mim é pecado. Então esse que é o detalhe. Por exemplo, você está em um culto e nesse culto é o seguinte, vem na frente que agora nós vamos ungir. Aí você coloca uma pessoa com todo o estereotipo, aí vai uma questão cultural, etc, etc. Você entendeu? Porque tem lugares que as pessoas não vão escandalizar com isso. Mas, por exemplo, você vem da Assembleia de Deus, eu também. Aí chega lá, eu tô com todo alargador e tal, na orelha, todo tatuado. As pessoas, é natural delas que elas vão ter resistência. Então, qual que é o alvo maior? É o Evangelho. É o Evangelho. Então é o seguinte, veja bem, nós estamos falando aqui sobre a questão de tatuagem, né? E outras coisitas mais. Mas, por exemplo, dentro da estrutura da Assembleia de Deus, eu não uso blazer. Mas existem lugares que você, para poder ministrar, você precisa usar blazer e precisa usar gravata. Ora, então é o seguinte, se para mim pregar o evangelho, não tem problema colocar a bendita de gravata. Então nós não podemos fazer disso uma doutrina, porque senão nós atrapalhamos o quê? O evangelho. Apóstolo, eu particularmente, né, assim, trazendo aqui a público, quando essa cultura, ela impregnou em mim, né, acerca de tatuagem, de brinco, inclusive, eu alcancei várias pessoas com um estilo de vida, porque você adota esse estilo de vida por essa cultura que impregnou em mim. Mas assim, o que a gente vê hoje, eu vi até do pastor Daniel Dantas, se não me falha a memória, ele falando acerca de tatuagem. É legal ou não fazer? Ele falou, tem as bonitas e tem as feias. Mas é mais feio ainda quem pega e fala do irmão que fez uma tatuagem. Então assim, hoje, falando num contexto geral, uma pessoa que usa brinco, que usa tatuagem, já tem esse certo tipo de preconceito. Mas essas pessoas, até mesmo que vêm de fora, que exercem uma função ministerial, a gente vê, não é o caso, no meu caso, porque aqui eu fui muito bem amado, estou aqui no podcast com um apóstolo, né, com tatuagem, só não vim de brinco hoje, mas assim, fui muito bem amado, mas algumas pessoas ainda têm esse certo tipo de preconceito. Aí entra aquela questão que o senhor falou, se escandalizar, né, comer carne, foi escandalizar, então deixa de comer carne. Então isso, ele é bem assim, definido no meu coração. E para você jovem que está assistindo, adolescente, a resposta é essa. O Matheus perguntou aqui, AP, uma pergunta básica sobre tatuagem. Fazer uma tatuagem, pois é considerado um autoflagelação? O que acha? Então já foi respondido. Se você não tem tatuagem, Matheus, se você está sendo influenciado por algum artista, por algum ídolo, hoje, como testemunho próprio mesmo, testemunho de vida, a gente vê que tem aqueles olhares de acusação. Uhum. Então, o que isso acontece? Tá levando, que cultura que eu tô levando? Isso já faz parte de você? Já é da tua essência, da tua cultura? Porque quem carrega isso já sofre esse tipo de acusação, e quem não tem vai fazer, isso pode te tirar da presença de Deus, isso pode entristecer o teu coração ao ponto de você nunca mais pisar dentro de uma igreja. Existem várias coisas em relação a isso que o Matheus falou. Eu quero deixar 3 versículos aqui que é muito importante. O primeiro é Romanos 14:16, que vai estar escrito: aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência.
Ainda seguindo quem continua em Romanos 14, 22, assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneçam entre você e Deus, e feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. É você entender que existem coisas que você pode acreditar que não tem importância. Você pode acreditar que uma tatuagem que você fez não te tira da presença, porém, você pode estar em um meio de uma cultura, de uma geografia, de uma liderança que não é uma cultura, que não é daquela cultura, daquele lugar, não é uma cultura daquele ambiente. Então, se não te desaprova diante de Deus, mas gera pro irmão um ato de que você está sendo rebelde, de que você está tendo um espírito diferente daquilo que é para adorar, e é isso que você precisa se atentar. Porque é isso que também a palavra vai dizer. Ela não traz condenação, mas eu preciso entender intenção, motivação. E continuando sobre isso, que eu acho que é interessante, já nessa pergunta, né, se tatuagem é pecado ou não, a gente tem que lembrar também o que está lá no livro de Levíticos. Levítico 19 dizendo, não façam cortes no seu próprio corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos, eu sou o Senhor. E aí vai ter algumas traduções, que essa palavra tatuagem tem outras traduções, mas o que a gente precisa entender é a intenção. Justamente, é isso que nós precisamos lidar com a intenção, né? Olha aqui, ó. Lá em 1 Coríntios 10, 23, diz assim, isso serve para comida, isso serve para estereótipo, né? Para forma de vestir, etc. Sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas. Contudo, nem todas as coisas me convêm ou nem todas as coisas são edificantes. Aí, Paulo deixa claro, ninguém deve buscar o seu próprio interesse ou o seu próprio bem, mas o bem dos seus próximos. Então, o que acontece? Nós fomos chamados por Cristo para servir e não para poder ser servido. Então, na verdade, é o seguinte, se eu quero ser um servo de Deus, eu preciso me portar dentro do equilíbrio. É apenas isso. A palavra-chave. Nessa questão da forma de se vestir, veste dentro de um padrão normal, entendeu? Porque eu posso chegar aqui, por exemplo, com um tenisão de 10 mil reais, com aquela calça toda, o pessoal que entende de moda... Combina, hein, aposto? Sei não, eu visualizei Preste aqui. atenção numa coisa. Porém, é o seguinte, isso edifica o quê? Alguns vão dizer assim, nossa, que lindo. Outros vão sair daqui escandalizados. Porque com esse tênis daria para poder vender e daria para... Então, é o seguinte, assim, gente, para quê? Qual que é o objetivo? Eu estou buscando o bem do reino ou o meu bem. Então, Paulo está deixando claro no versículo 24, ninguém deve buscar o seu próprio bem, a sua própria satisfação. Mas nós estamos aqui, mas nós devemos buscar o bem do próximo. Porque nós viemos aqui para poder servir. Então, nós precisamos tratar isso do quê? Dentro de um equilíbrio, aonde desde um senhor, uma senhora, até mesmo um jovem, um adolescente, ele vai ter um padrão. Somente isso. É um equilíbrio. Acho que essa palavra foi bem crucial, apóstolo. E outra coisa, eu faço parte de uma liderança. A gente tem mentores na nossa vida. Aquelas pessoas que a gente olha, se espelha. Se eu faço parte dessa liderança, o que o meu líder... o que ele pensa a respeito disso? Já é critério também de honra. Por quê? Porque se eu estou caminhando com um líder que tem uma opinião ou tem algo dentro de si acerca disso, e se a opinião dele não me fere, por que eu não obedecer? Tá. Por exemplo, eu quero aqui tocar em um assunto que é um pouco polêmico. Por exemplo, o pessoal que é gay. O que acontece? Essas pessoas, a igreja precisa aprender a lidar. Essas pessoas precisam de orientação e nós temos que amar essas pessoas. Mas o problema que não dá
são os militantes. Veja bem, é que eu estou dizendo aqui que existem pessoas que a pessoa é o seguinte, ela tem a escolha do sexo, mas existem pessoas militantes que querem impor. Então é isso que nós precisamos tratar também, o seguinte, se você está aqui, você é um líder de departamento, mas você está querendo fazer que seja uma tatuagem, ou você quer colocar um cabelo de verde, outro de vermelho, outro de azul. O que você precisa verificar, qual é a motivação? Você está fazendo isso para chamar atenção? É isso que nós precisamos lidar aqui, nós precisamos tratar. Porque tudo é irrelevante. Então as pessoas muitas vezes é o seguinte, eu posso fazer tatuagem? Ah, mas por que fulano fez? Ah, porque se fulano fez, eu... Então é o seguinte, nós não existe uma doutrina, um versículo bíblico, porque qualquer versículo que nós usarmos aqui, as pessoas vão querer usar contra. Então, perceba essa motivação. E aí é o seguinte, não adianta querer chegar, porque na coxa de Jesus está lá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é o seguinte, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é evangelista, né? E ele se move muito no profético, ele mora é o Dimas Camaraça, e o Dimas é o seguinte, ele é meio careca, então o sonho dele é plantar cabelo, justamente, é uma coisa possível hoje, né? Ele ser cabeludo, e ele fala comigo, rapaz, é o seguinte, eu tenho um sonho também assim, por exemplo, de se fazer uma tatuagem. Ok, mas o que pesa nisso? Justamente é a questão ministerial, porque o Dimas, ele ministra desde a Bolívia, ele ministra lá em Israel, ele ministra lá na... E aí o que acontece? Então, quando você vai fazer uma obra que é algo transcultural, o que pesa é justamente isso aí. Por quê? Porque existem coisas que em determinadas culturas é extremamente esquisita. Você entendeu? E aí é o seguinte, então, se você for esquisito demais, as pessoas não vão te ouvir. Você vai perder a credibilidade, entendeu? E aí? Para poder você orar. E aí que as pessoas têm dificuldade de entender, porque Deus, ele respeita essas individualidades. Não adianta chegar, por exemplo, eu fui ministrar no clamor do povo de Deus, 60% do pessoal lá era da Assembleia de Deus. Para poder você ter uma ideia, nós sentamos com os meninos aqui, que foi o louvor da Santa Geração, e a primeira coisa que nós discutimos é o seguinte, vamos cantar canções congregacionais. Como era um trabalho, primeiro, que se trabalhava a parceria ou a unidade, então nós abrimos mãos daquilo que nós gostamos, o tipo de liturgia, os worship da vida, e cantamos canções que agrada de assembleano a cristão do Brasil. É isso que nós precisamos entender. Eu fui convidado lá. Agora você imagina o pastor Paulinho saiu daqui de Rolim de Moura, agora ele chega aqui todo esquisito. Chega lá. Não vai me ouvir. Foi isso que eu falei aqui para um líder esses dias. Eu falei, você imagina, pastor Potier chega na segunda-feira, lá na casa do apóstolo, no culto normal no domingo. Aí eu chego lá, que eu acho legal a tatuagem do The Rock, né? Se eu tivesse coragem um dia, porque eu não faço por causa de dor e por várias outras coisas, porque eu não, enfim. Aí imagina eu chegar lá na casa do apóstolo, uma tatuagem daqui até no pulso, com 2 brincos em cada orelha, e falei, e aí, apóstolo, como é que tá? Ele vai olhar pra mim e falar, e aí, meu irmão? Não, tá bom. Agora vou fazer uma pergunta que vocês estão nos ouvindo, preste atenção. Você imagina o seguinte, gente, com toda sinceridade no coração, é claro que você tá lá, mas, por exemplo, o Potier, ele é médico. Imagina aparece um médico lá, bem esquisito, fazer uma cirurgia pra você. Existe 2, você vai fazer uma escolha. Fala aí pra mim. Eu já fico meio assim, porque o Potier... Se com médico assim, imagina pastor. Se com médico assim, imagina pastor. Cara, não. É isso nós precisamos abrir mão, você entendeu, dos nossos próprios gostos. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, que eu acho que é relevante dentro dessa questão da tatuagem. Existem
tatuagens que elas criam laço de alma. Por exemplo, você estava namorando com alguém e você declarou amor eterno, porque ali existe pacto de sangue. Não façam isso. Aí você colocou lá, por exemplo, não, daqui a pouco aquele relacionamento não dá certo. O que você faz? Por exemplo, houve caso, entendeu? Que na área da libertação, aí para poder corrigir isso aí, a pessoa, nós oramos, ungimos, quebramos aquele laço. Aí é o seguinte, eu também tive uma experiência. O fato de você ter muito tempo como cristão, você vai adquirindo experiência. Mas uma vez no encontro com Deus, lá em Rolim de Moura, foi um encontro ainda que eu estava ajudando como pessoal até na Metodista, foi num colégio lá. Eu me lembro o seguinte, que na hora de uma libertação, manifestou um demônio, o demônio não saía, depois de dar tanto trabalho, qual era a legalidade ali? Aquele camarada tinha feito uma tatuagem oferecendo a esses espíritos. Você entendeu? E por causa daquela tatuagem, aquilo dava legalidade. O que fizemos? Levamos eles a confessar e renunciar, pegamos óleo e ungimos, quebrando. Você entendeu? Porque havia ali um pacto, uma aliança. Então é uma coisa que muitas vezes as pessoas não levam a isso muito sério. Você entendeu? Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Que mensagem passa suas tatuagens? Eu acho que foi direcionado aqui porque viu o braço e exatamente isso que você falou acerca que ele estava oferecendo. Mas eu quero aproveitar fazendo um link, que era uma pergunta que a gente colocou. É pecado fazer uma tatuagem religiosa, né? E você vai falar a sua experiência pro apóstolo finalizar. Eu não falo nem essa questão de religiosa, é o tempo, o que marcou a sua vida e te levou, né, levou a intenção do seu coração a fazer. Eu vivia num contexto totalmente diferente no que diz respeito a conhecer a Cristo. Então, às vezes, eu pensava que eu viajava na maionese, era um negócio muito assim. E por questões de respeito a lideranças em si, eu me adequava a algumas coisas e aquilo me fazia mal. Eu ficava desconfortável. E passei por vários processos referente a isso. E aí eu tenho uma tatuagem que é um leão e tem uma garra aqui. E foi quando Deus ele me tirou de um ambiente, de um lugar e me levou para outro. Foi aonde eu encontrei uma plenitude no espírito. Eu tatuei um leão com a garra, que representa o tempo e o ambiente onde eu fui inserido. E as garras significa que não foi fácil eu chegar a esse lugar. Mas por que isso? Eu tinha um preconceito. A Bárbara falou assim, o que fazer quando a pessoa acha que estamos julgando quando falamos a nossa opinião sobre não concordar com pinça e tatuagem? Não é não concordar, porque no diz respeito é pecado ou não. Você tem uma opinião sobre isso, você não vai concordar e nem discordar. Para você não faz, mas representa isso, o tempo e o ambiente do lugar onde eu fui inserido. E não muito tempo, eu fiz essa daqui que é uma carta do meu filho, onde fala, pai, quando eu oro eu sempre peço para que o papai do céu cuide de você e nada de mal aconteça. Eu te amo muito. Feliz aniversário. Então, assim, tem uma outra aqui que representa que eu não tenho a minha vida como por preciosa. Eu não estou pegando versículos específicos, mas cada tatuagem teve um tempo específico para me poder marcar isso em mim. Eu diria para você, por exemplo, se eu for fazer uma pergunta, para você, na realidade, havia também um estado de alma que você estava se passando. Exatamente. É aí que está por trás, justamente. E pode completar. Exatamente, eu ia chegar nesse contexto. Tem outra que nunca esqueça quem você é, ser forte e corajoso aqui no coração. Então existe essa questão do estado de alma. O porquê algumas pessoas querem fazer, mas elas não se sentem com coração e paz. Aí é pecado, eu falo, aí é pecado. Por quê? Porque além de você estar escandalizando as pessoas que cercam você, você não está se sentindo em paz. A sua alma está aflita referente a essa intenção do seu coração acerca de fazer algo influenciado. E eu até achei um estudo muito interessante sobre isso, que fala bem assim, 5 perguntas que você deveria se fazer antes de fazer uma tatuagem. Primeira delas, é um processo seguro?
Primeira coisa, onde você está indo, né? Segunda coisa, tem consequências negativas em minha vida? Eu quero ser um médico. Nós vivemos ainda em uma sociedade que discrimina alguns estereótipos. Isso é natural. Eu teve uma época que eu deixei o cabelo um pouco mais espetado, entendeu? Que eu fui atender os pacientes. Eu trabalho com pacientes mais idosos. E isso já... Não quero ser atendido por aquele doutor, não. Ele é meio estranho. Mas era uma época que eu estava vivendo. Era um status de alma que eu estava vivendo. Na sequência, será que... A situação de alma estava refletindo. Será que isso gera um bom ou um mau testemunho sobre a minha vida? Quarta pergunta. Minha consciência permite? E a quinta, isso serve para glorificar ao Senhor? Então são perguntas que isso vai realmente se caminhando para você ter essa resposta e se isso te traz paz. Se isso te traz realmente uma adoração a Ele. E aí eu vi, nesse mesmo estudo fala, e por que então tem pessoas que fazem tatuagem com propósito ou com sentidos errados? Primeiro, rebeldia. Segundo, rebeldia às vezes para rebeldia com o pai, rebeldia com a liderança, rebeldia com alguma situação que viveu na vida. Segundo ponto, para se exibir, que entra no campo da vaidade. E um terceiro ponto, por moda, por vai que as outras. O meu amigo fez, eu achei legal, também vou fazer. Nós vivemos isso lá no interior, por exemplo, de que um ministério viveu isso, um fez, o outro achou legal, o outro foi fazendo, quando viu tinha 10 pessoas que tinham feito na sequência. Mas não era porque ela queria, é motivado por uma pessoa. Olha, justamente, aí é o seguinte, gente, nós não podemos andar na onda. O que nós precisamos buscar? Esse equilíbrio emocional. Por exemplo, aqui, eu quero citar 2 exemplos, vou usar duas pessoas importantes no futebol. O Neymar. Todo tatuado, né? Ou a maioria dos jogadores de futebol. No entanto, isso é equilíbrio emocional. Eu vejo, por exemplo, CR7, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que ele optou. Todo mundo está na onda, você está entendendo? E o camarada mantém questão do padrão, questão da escolha. O que nós precisamos lidar aqui? Embora que nós estamos aqui, por exemplo, pastor, é pecado ter tatuagem? Irmãos, eu acho que eu estou ficando velho, você entendeu? Porque é o seguinte, viver em uma geração. Escuta, poucos dias atrás, você sabe qual que era a discussão nas redes sociais? A gente falou isso. Sabe o que era? Era a tatuagem íntima. Como é que é o nome lá daquela cantora lá que canta... Vai, ajuda aqui, quem é a cantora lá, aquela cantora a Anitta. Pelo amor de Deus, podia haver um monte de curtida, entendeu? Mas isso tira o foco. Porque, querendo ou não, nós estamos aqui conversando com um público que querem buscar a presença do Senhor. Agora, sinceramente, se a Anitta é uma pessoa da sua referência, então você não está bem de referência, não, viu? Você precisa repensar, entendeu? A sua vida cristã, seu foco de vida, os seus princípios. É isso que nós precisamos lidar. Por que a Anitta faz isso? E ainda é o seguinte, fica exposto naquela posição horrorosa, você está entendendo? Por quê? E depois milhões de pessoas, um país tão sério como o Brasil, você entendeu? Fica comentando do que as pessoas acharam da... como é que é? Da tatuagem íntima da irmãzinha. Irmãzinha não, né? Que não... Entendeu? Tem misericórdia. Viu? A Ana perguntou assim, se um líder que participa de tudo na igreja vai fazer uma tátua ou aparece com piercing, ele será afastado? Como a igreja lida? Eu acho que assim, no decorrer dessa live aqui, a gente já até respondeu isso. O próprio apóstolo falou, não é questão de doutrina. Nós vamos conversar com essa pessoa. Exatamente. Simples assim.
Só isso, Aí entendeu? vai ser chamado para uma conversa pastoral lá no gabinete, vai ter dois Olha, obreiros. certamente, minha irmã, se essa pessoa, por exemplo, estivesse lá na Bola de Neve, por exemplo, por que que eu estou citando um nome aqui? Porque é um público específico. Agora aqui não, entendeu? Querendo ou não, o senhor nos chamou para ser uma referência, e aí é o seguinte, eu sou um camarada de muitos defeitos, mas é o seguinte, na condição como pastor, eu acho que o que nós precisamos prezar aqui é pro equilíbrio. Então, se porventura tiver alguém aqui com algo exagerado, simplesmente nós não vamos chamar para poder matar o talento dessa pessoa, mas convidar essa pessoa para um equilíbrio. E aí, essa pessoa sendo equilibrado, entendeu? Não vai ter problema nenhum. Agora, se ele achar que ele não pode tirar o brinco, então ele vai procurar um lugar que caiba a ele. É simples assim. É a questão de qual que é o foco, né? Porque o foco tem que ser Jesus, o foco tem que ser servir a Cristo, né? Se você tiver como uma prioridade, a prioridade de utilizar algo que não seja do seu estereótipo, seja para preencher o seu estereótipo, for maior do que respeitar uma autoridade, uma cultura, uma geografia, uma comunidade, e para servir a ela, se isso for maior, realmente, muitas vezes não cabe naquela comunidade. O apóstolo René falou uma coisa interessante uma vez, nós estávamos almoçando e o Gabriel estava junto. E aí então ele disse uma coisa muito inteligente para o Gabriel. Ele falou assim, existem dois tipos de pessoas. O sábio e o tolo. O tolo, ele se relaciona e ele é influenciado. O sábio se relaciona, mas ele não se deixa ser influenciado. O Senhor nos chamou para quê? Para sermos sábios. Não para ser influenciado, e sim influenciar. É isso mesmo. É o equilíbrio, né? É uma questão também de respeito, de honra. Foi perguntado tudo isso, né? Se AP, sobre a ligação direta que temos com o Pai, que é o Senhor, né? Hoje, podemos ir com o Senhor diretamente confessar um pecado ou é bom irmos diretamente com o líder? Essa pergunta nós vamos tratar em outro dia, porque é uma pergunta que fala a ver sobre discipulado, sobre célula, sobre liderança. Nós vamos anotar para trazer um tema em específico aqui, mas eu quero deixar aqui, caminhando para o final, para que o apóstolo faça as suas considerações finais nesse retorno do podcast, e eu tenho certeza que nós já temos uma chancela de uma autorização aí para outra estrutura. Muito bem, mas eu quero deixar aqui o seguinte, assim, para essa irmã que fez essa última pergunta, até que a gente vai debater esse assunto e é necessário, que você precisa trazer luz. Procura alguém de confiança, muitas vezes você não tem um líder, então não tem problema nenhum, você pode nos procurar. Você entendeu? Por quê? Porque o pecado, ele morre no sacerdote. Então é o seguinte, a confissão, ela é algo muito sério. Confessai as culpas uns aos outros para serdes curados. Se você não confessa, o diabo vai ficar te oprimindo. E se você está se sentindo acusada, então você já está se sentindo oprimido. Então procura uma pessoa da sua confiança. Não é chegar e jogar no ventilador, não. Uma pessoa de confiança. Não, vou procurar seu líder, sua líder. Se você não tiver, entendeu? Porque nós incentivamos que precisa respeitar a hierarquia. Você tem o seu líder de jovens, tem a mim como líder da igreja, né? Você tem sua líder de célula, etc. Essa é a minha palavra. Mas para mim foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês aqui, o bate-papo, né? Mas e esse assunto aqui é o seguinte, eu estou um pouco velho para poder discutir esses trem, porque quando eu me converti não existia nada desses trem não, né? Na realidade, mas é um prazer, tá? E aí é o seguinte, gente, o Senhor te chamou para influenciar. Seja uma influência na presença do Senhor, tá bom? E vamos ter Jesus como nosso referencial, e não a Anitta. Exatamente. Não é ninguém está dando uma legalidade ou deixando
trazendo alguma chave para poder te liberar a você a flagelar ou a marcar mesmo o seu corpo. Você pode nos procurar, se tem alguma dúvida referente a esse assunto, a gente vai falar um pouco mais, bem mais na frente, mas se é algo pessoal, pode nos procurar, nós estamos disponíveis para isso, e aquilo que o apóstolo... Muita gente também que marcou o corpo se arrependeu. Por quê? Exatamente. Porque marcou em um estado desse de alma, né? Principalmente com o nome do O nome da do- namorada. o nome da namorada. Depois- Tem meme na internet sobre isso, é alma né? pura. E depois quer tirar e falar que pra tirar, meu irmão, dói 10 vezes a mais e o processo é muito pior pra poder retirar uma tatuagem. Então assim, eu falo com propriedade porque eu tenho hoje e eu tenho já uma consciência cauterizada acerca desse tema, respaldada pelo nosso apóstolo aqui também. E aí, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que ainda está aí cutucando seu coração, nos procure, vem com o coração aberto, e porque a gente vai direcionar você à luz da palavra, porque não vai ser algo de nós mesmos, mas aquilo que a palavra fala. Paulo fala, né, que ele não tem o ministério dele como precioso, que ele guarda aquilo em vaso de barro. Por que barro? Porque o vaso de barro ele é frágil, para a excelência não ser dele, mas do Senhor. Então, se a tatuagem que você quer fazer ou está pensando em fazer não é um estado de alma ou não faz parte da sua cultura, a sua família, na sua família tem alguém que usa, que já trouxe essa cultura, como é que seus pais veem? Qual é a opinião dos seus pais? Então, assim, engloba muitas coisas, nós estamos respaldados juntamente com a liderança para poder te ajudar nessas perguntas, às vezes capciosas, às vezes você está ali sofrendo por algo que é tão simples. No estralar de dedo você consegue se despertar disso. Muito bem, quero agradecer a todos que participaram, agradecer ao apóstolo, muito obrigado pelo convite de ter vindo. Nós vamos convidar mais vezes, com certeza, em outros assuntos polêmicos. A minha mensagem final para você é: se não te traz paz, então com certeza você não deve fazer. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é a mensagem final que a gente quer deixar. Equilíbrio, e se não te traz paz, não faça, não use, se submeta à sua liderança. Que Deus abençoe a todos vocês, forte abraço, que Deus possa transbordar na sua vida. Deixe aqui nos comentários, seja no YouTube ou envie um direct no Instagram, não sei, mas que você se manifeste de alguma forma a sua pergunta, se ainda ficou alguma dúvida, para que nós possamos alimentar os conteúdos aqui do podcast. Obrigado, Daniel, obrigado, Rafael, obrigado a toda a equipe. Deus o abençoe em nome de Jesus. Valeu! Valeu! Abraço!